Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogos nas cores rosa e verde compõem o logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam Mulheres na Política. Ao fundo, há um monitor com o logo do programa. No centro, há 3 cadeiras separadas por pequenas mesas transparentes, onde estão sentadas sobre a um tema que já é apresentadora uma e as realidade no convidadas. nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente nem se dá conta. A inteligência artificial. Regina Essa Assunção, capacidade de as apresentadora. máquinas aprenderem a dar soluções para pequenas ações do cotidiano está presente, por exemplo, quando temos o reconhecimento facial no celular, ou mesmo quando um texto é traduzido automaticamente nas redes sociais. E para regular a aplicação da inteligência artificial no Brasil, um projeto de lei já foi aprovado na Câmara. E, como todo tema é assunto de mulher, nós vamos saber a opinião de duas parlamentares sobre esse marco legal. São as deputadas Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que relatou a proposta, e também a deputada Ângela Min, do Progressista de Santa Catarina. Ela apresentou uma emenda ao projeto e tem proposta de educação digital. Deputadas, muito obrigada por atender o nosso convite para conversar sobre esse tema tão atual. Marco da inteligência artificial. Bom, eu gostaria de começar pela senhora que relatou o projeto, principalmente para dizer como que esse mecanismo, essas plataformas todas que surgem, que são tão mudando a cada dia, como regular isso, como transformar isso em lei, principalmente para o setor público. Primeiro, a minha alegria e satisfação de estar nesse programa, no Elas Pautam, em que a gente reúne grandes lideranças femininas da Câmara dos Deputados que efetivamente fazem a diferença através da sua atuação parlamentar. Então, eu estou muito feliz de estar ao lado da deputada Ângela, que é uma amiga, uma mentora que eu tenho aqui na casa, para a gente falar de tecnologia, especialmente de inteligência artificial. Deputada e como Luísa você mesmo Canziani, disse na PTB chamada, a Paraná. inteligência artificial está muito presente no nosso dia a dia. Então, quando a gente trava o celular com reconhecimento facial, estamos falando de inteligência artificial. Quando a gente descobre uma rota para uma viagem, também falamos de inteligência artificial. Quando a gente traduz um texto em uma plataforma, também falamos de inteligência artificial. Então, é um tema que permeia o nosso dia a dia e é muito importante que, de alguma maneira, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados traga algum tipo de regulamentação para a gente garantir 3 coisas. A primeira delas, ética e transparência para quem usa inteligência artificial. Regras claras para aqueles que fiscalizam o uso e aplicação de inteligência artificial. E, sobretudo, também segurança jurídica para aqueles que inovam, para os investidores, não só nacionais, mas internacionais, tenham então esse ambiente de segurança jurídica, de clareza normativa ao investirem nessa tecnologia no Brasil. Agora, deputada Ângela Min, a senhora que sempre esteve envolvida com inovação, inclusive esse projeto que eu citei, de educação digital, eu queria que a senhora citasse, na sua opinião, que deveres e direitos devem ficar esclarecidos desde já para uma legislação. Eu entendo que, em primeiro lugar, eu queria ressaltar aqui o papel e a habilidade da Luísa em sensibilizar a casa da importância desse projeto de lei. Deputada Ângela Min, além PP, dos Santa Catarina. que a Luísa aqui colocou, eu reforço a questão da ética econômica e política. Política dentro dessa visão da segurança jurídica e fazer com que nós tenhamos os avanços necessários na utilização de inteligência artificial. E se nós falarmos de inteligência artificial, ele não impede ou não libera a participação do homem. Quer dizer, todo o processo de programação tem uma inteligência humana atrás desse processo. Por isso a questão ética é muito importante, principalmente quando nós vimos aí a nossa convivência no dia a dia das fake news, por exemplo, né? Então, para que nós possamos avançar nesse aspecto, passa pelo processo da educação. Todo o pano de fundo é preparar o cidadão, e esse preparar o cidadão começa pelo profissional da educação, e aqui em especial os profissionais da educação das nossas universidades, para que ele venha a ser o indutor na utilização da inteligência artificial na sua profissão. Aí vai desde o profissional da área da educação que vai atuar nas salas de aula além da universidade, a questão da medicina, a questão econômica em todos os setores
né, do setor econômico do país. Então, se nós não tivermos, né, a capacidade de preparar dentro de um conceito de gestão de conhecimento e principalmente multidisciplinar, pouco nós vamos avançar na questão da utilização pelo cidadão comum desses mecanismos que estão à disposição. E aí seria bom a senhora citar, porque a deputada Ângela até apresentou uma emenda nessa área de educação. Eu queria que a senhora dissesse para a gente o que está previsto nesse projeto para a formação das pessoas que vão repassar essa inteligência artificial para as gerações que estão vindo aí. Muito importante também a sua consideração, porque de fato, em última instância, a gente quer impulsionar o uso e aplicação de inteligência artificial através desse projeto, impulsionar Deputada Luísa a Canziani, adoção PTB e a Paraná. disseminação dessa tecnologia no Brasil, mas a gente precisa preparar uma geração. Quando a gente pega um cenário que em 2030, 85% das profissões existentes não existem hoje, a gente está falando de um cenário que está logo aí, em 2030, mas que a gente ainda tem que dar passos largos para justamente formar os nossos jovens, né, para esse mundo dinâmico de tecnologia, de inteligência artificial, que está certamente permeando uma realidade próxima no nosso país. Então é muito importante que a aprovação desse projeto venha acompanhada com uma grande política nacional de letramento digital, projeto o qual a deputada Ângela Amin é autora, inclusive nós aprovamos o requerimento de urgência, estamos fazendo essa discussão aqui na Câmara dos Deputados. Quando a gente fala de inovação, a gente precisa necessariamente linkar a discussão de inovação com educação. E aí não é educação só para a nossa juventude, né? Para os nossos jovens que estão numa perspectiva complicada hoje, deputada Ângela Amin. A gente tem quase 30% de jovens brasileiros que estão desempregados, sem perspectiva. Então a gente tem também que se preocupar obviamente, com essa juventude, mas a gente tem que falar também de educação básica, né? De primeira infância, preparar essas nossas crianças e esses jovens para essa realidade dinâmica que envolve programação, que envolve habilidades e competências socioemocionais, né? Não só aquelas competências cognitivas que todos nós estamos acostumados, né, a ter em sala de aula, mas também essas competências e habilidades que a gente chama de competências e habilidades do século XXI. Agora, deputada Ângela Amin, lembrando realmente essa questão do mercado de trabalho, a gente vê hoje que o desenvolvimento tecnológico tem poucas mulheres ainda atuando. Queria saber se, por legislação, ou de que forma que pode se incentivar a participação feminina nesse mercado de trabalho que cresce tanto e, como a deputada falou, vai mudar daqui a 10, 20 anos, a gente sabe que está mudando, né? No meu entender, é a educação. Começa lá na base, acho que a Luísa colocou bem, que, né, na educação infantil, no deputada primeiro Ângela grau, Amin, segundo PP, grau, Santa Catarina. E no nível superior, após o nível superior, é preparar, independente de sexo, né, esse profissional para esse novo mundo. Eu entendo que só tem essa forma. Porque a partir do momento que o cidadão ou a cidadã, né, entender a importância da qualificação, do conhecimento para esse novo enfrentamento, e aí eu questiono um pouquinho a colocação da Luísa, quer dizer, o jovem tem perspectiva sim, e ele terá perspectiva real a partir do momento que ele for preparado para esse novo mundo do trabalho. Eu posso citar o exemplo de Florianópolis, no contexto de Santa Catarina. Hoje nós temos vagas e não temos o capital humano para utilização dessas vagas em empresas de tecnologia, que têm toda uma experiência positiva no Estado, né, e o crescimento dos polos industriais da área de tecnologia em todas as regiões do Estado. E falta mão de obra. Então, no meu entendimento, passa pela preparação, por uma nova visão da educação, para que realmente, através da educação, nós possamos preparar esse jovem. Agora, deputada, tem um outro ponto também, que é a questão da tecnologia nacional. O projeto, ele prevê também algum incentivo para que as indústrias brasileiras também desenvolvam, já que nós temos, inclusive, empresas estrangeiras contratando brasileiros para trabalhar, mesmo que seja de forma remota,
nas empresas que estão produzindo lá fora? Sem dúvida, há também esse incentivo através do substitutivo que nós aprovamos, né, também para impulsionar a produtividade, a competitividade brasileira, a pesquisa, o desenvolvimento dessas tecnologias por parte das nossas universidades e instituições de ensino, fazendo toda essa qualificação profissional também tão necessária, como a deputada Ângela Amin trouxe. Deputada Luísa Canziani, PTB colocando Paraná. e elencando a necessidade do poder público utilizar a inteligência artificial, né, para desenvolver e aplicar as políticas públicas para os cidadãos. Então, a gente tem exemplos hoje muito significativos espalhados pelo Brasil, né? A gente tem uma prefeitura, inclusive no meu estado, no estado do Paraná, a prefeitura de Londrina, que utiliza inteligência artificial Marco da para inteligência traduzir artificial. em Libras para a comunidade surda. Então, nós temos a tecnologia trazendo inclusão, né? Dando, enfim, uma perspectiva, no caso, de trabalho, porque é na Secretaria de Trabalho que há esse desenvolvimento. Então, a gente precisa também estimular, né, que os entes subnacionais, que o governo federal também utilize e aplique essa tecnologia na implementação das políticas públicas no nosso país, e fizemos isso também ao construir esse texto. Eu acho que é uma sequência de legislação que passaram aqui, né, no Congresso, a Lei de Proteção de Dados, né, todo um processo de discussão da fake news, né, como punir esse processo. Aí volto a lembrar que a questão ética é importante, essa da inteligência artificial, cujo trabalho da Luísa, sem dúvida, foi muito importante. Deputada Ângela O Amin, nosso PP, projeto de Santa lei Catarina. de Política Nacional de Educação Digital, quer dizer, é uma sequência de legislações para dar a segurança necessária, mas principalmente para que nós tenhamos a visão ampla da importância da tecnologia na nossa vida. E ela só será realmente utilizada e utilizada de maneira positiva se nós tivermos o cidadão preparado. Eu hoje participei de uma discussão sobre a PEC 32, onde o foco principal dessa discussão é a avaliação do profissional do serviço público, para que nós possamos valorizar aquele que efetivamente é comprometido com o processo, e a inteligência artificial pode ser um mecanismo real nessa avaliação. Só lembrando que a PEC 32 é da reforma administrativa. Da reforma administrativa, está sendo exatamente. discutida aqui no Né? Congresso. Então, né? foi feita toda uma discussão do projeto-lei do substitutivo, mas o foco principal que eu questionei e que eu participei foi exatamente no processo de avaliação. Deputada, a deputada lembrou bem aqui a Lei de Proteção de Dados. Eu queria que a senhora falasse como que esse projeto, que já foi aprovado aqui da inteligência artificial, está garantindo ou reforçando a proteção de dados, já que a gente tem inúmeras denúncias, né, de fraudes. Marco da inteligência artificial. Então, eu queria de que forma que as duas leis estão realmente equiparadas. Sim, olha, como a deputada Ângela Amin trouxe, a gente está com uma série de projetos e iniciativas legislativas que elas caminham paralelamente e, sobretudo, elas se conversam, né? Então, Deputada como a Luísa deputada Ângela Canziani, falou, PTB Lei Geral Paraná. de Proteção de Dados. Também tivemos o Marco Legal das Startups, projeto de GovTech, agora o Marco Legal da Inteligência Artificial. Então, todas essas legislações são legislações complementares que, obviamente, buscam referências entre si e que prezam por aquilo que as legislações elas nos trazem. Então, de alguma maneira, de nenhuma maneira nós iremos ultrapassar limites que a Lei Geral de Proteção de Dados colocou. Muito pelo contrário, através do Marco Legal de Inteligência Artificial, a gente reforça o papel, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, também fazendo uma interface com uma política que o Ministério da Ciência e Tecnologia também nos trouxe de inteligência artificial, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e trazendo um texto muito principiológico, que traz diretrizes, deveres. E esse é o cuidado que nós temos que ter enquanto legisladores para legislar a respeito de questões relacionadas à tecnologia, porque a tecnologia é muito dinâmica. Então, uma coisa que hoje vale, amanhã não vale mais. E esse contexto dinâmico, a gente tem que respeitar isso, até para não engessar, né, enfim, as transformações que a tecnologia pode nos trazer. Então, foi um texto extremamente principiológico que traz esses deveres, essas diretrizes. Colocamos uma série de princípios, como, por exemplo, o princípio da centralidade no ser humano. Em última instância, a inteligência artificial ela tem que beneficiar,
né, as pessoas, nosso ambiente social, político, econômico. Então, nós trouxemos todo esse respaldo para essa legislação e, obviamente, trazendo tudo aquilo que também a Lei Geral de Proteção de Dados elenca. Agora, deputada, embora seja o benefício seja muito grande da inteligência artificial, também há riscos. Eu queria que a senhora avaliasse que riscos o cidadão e mesmo o setor público e privado pode correr com o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu entendo que esse é o foco, um dos focos importantes do projeto de lei, né? A preservação da individualidade. Aí eu puxo mais uma vez Deputada o projeto, Ângela a Min, lei de PP, proteção Santa de dados, Catarina. né? E principalmente a formação do cidadão na questão ética, que aí, sem dúvida, incorre os riscos para que nós possamos, dentro dessa nova formação, ter a utilização da inteligência artificial de maneira correta. E aí vem aquilo que eu coloco, né? E que abrigou a minha emenda, é a gestão do conhecimento dentro de uma visão multidisciplinar, mas que a questão ética ela é muito forte. Mas para que nós possamos realmente observar, nós precisamos fazer com que o cidadão tome consciência da questão ética em todo o processo atual. E o que a senhora considera que no projeto contenha para combater esses riscos possíveis? São esses princípios que nós colocamos, né? A gente colocou a questão da centralidade no ser humano, colocamos também a questão da atuação setorial. E o que significa isso? Quem melhor do que a ANAC para tratar de questões relacionadas à aviação civil, do que a Anvisa para tratar de questões relacionadas a medicamentos? Então, o que a gente vai fazer é justamente dar esses instrumentos para que as instituições e os órgãos já existentes hoje possam analisar as aplicações e eventuais conflitos. Atualizar as suas ações. exatamente. Então, a gente não está criando um órgão específico que vai centralizar toda a política de inteligência artificial. Não, a gente vai dar essa diretriz, essa luz para as instituições e para os órgãos existentes hoje analisarem, no caso concreto, a aplicação de inteligência artificial. Também colocamos o princípio da mitigação de riscos, porque quando a gente desenvolve uma tecnologia de inteligência artificial, a gente precisa alimentar essa tecnologia com o quê? Com dados. Então, dependendo do volume, da quantidade de dados que a gente alimenta, essa tecnologia ela pode conter vieses. E por isso, a gente precisa sempre mitigar esses vieses, né? A gente, infelizmente, já acompanhou tecnologias relacionadas à inteligência artificial que, de alguma maneira, têm um cunho discriminatório. E por quê? Porque os dados que foram alimentados por essa plataforma são dados, né, de, enfim, um viés específico. Então, é muito importante Como que a gente... A deputada falou que as pessoas é que estão alimentando, Exato, né? exato. Então, a gente precisa cuidado, né, dar todos esses instrumentos para que a gente tenha sempre ética e transparência para aqueles que usam e consomem inteligência artificial no Brasil. E essa legislação, ela é coerente com o que está sendo aprovado nos outros países ou o Brasil está apresentando algo de novo? Não, realmente foi feita uma pesquisa pelo autor do projeto e inclusive pelos assessores. Deputada Ângela Min, PP, Santa Catarina. A deputada Luísa Canziani a preparar o seu documento final, sem dúvida fazendo essa pesquisa e a noção do que vem acontecendo no mundo inteiro. Se me permite, acho que posso concordar, acho que eu acho concorda. Que, assim, nós, e eu digo nós porque são os nossos deputados membros da Frente Digital, que a gente tem um time hoje, um grupo de deputados que lutam pela inovação aqui na Câmara, o qual eu e a deputada Ângela Min fazemos parte. Então, esse foi um texto construído através da nossa Frente Digital. E a gente buscou o que há de melhor em termos de experiências internacionais, né? Pegamos conceitos e definições de inteligência artificial lá do documento da OCDE, pegamos também referências como a questão da atuação setorial, que é o modelo que os Estados Unidos utiliza. Pegamos também a questão da gestão baseada em risco, uma questão que a União Europeia utiliza. Então, a gente buscou o que há de melhor, né? Obviamente, adequando para essa nossa realidade, né? Que a gente vive nesse país diverso, gigante, dinâmico, que é o Brasil. Mas, de fato, a gente fez, sim, essa pesquisa para buscar o que há de melhor no mundo em termos de regulamentação dessa tecnologia. Marco da inteligência artificial. Em relação ao aspecto da gestão de risco, eu considero de fundamental importância. A minha dissertação de mestrado na área de engenharia e gestão de conhecimento foi exatamente gestão de risco aplicada à administração pública. Quando eu fiz o curso,
toda a literatura de gestão de risco era muito voltada ao setor bancário. E eu consegui adaptar a legislação da época, hoje já totalmente diferente, adaptar aquela legislação voltada à questão financeira para a gestão pública. Então, eu considero realmente muito importante, estudei muito essa matéria e ela é um viés importante desse projeto de lei. Agora, deputada, os investimentos nessa área tecnológica sempre são muito altos, o custo é muito alto. Como os governos, não só o governo federal, mas nós temos os governos estaduais e municipais, vão poder acompanhar esse desenvolvimento tecnológico para realmente capacitar aqueles que vão ter que utilizar? Olha, de novo a gente entra nessa discussão educacional, né? Porque mais do que nunca a gente precisa valorizar e falar do orçamento de ciência e tecnologia no Brasil, falar também da valorização das nossas pesquisas relacionadas que foram, PTB, enfim, Paraná. são elaboradas pelas nossas universidades e instituições, né, de pesquisa, de ensino no Brasil, porque de fato 95% da produção científica do Brasil vem de onde? Das universidades, né, públicas, das nossas instituições de ensino públicas. Então é muito importante que, de novo, a gente tenha esse foco educacional, tenha sempre em mente que grandes iniciativas e ideias surgirão através da educação das nossas universidades, dos nossos pesquisadores, estudantes, né? O Brasil é um país, deputada Ângela Min, que consome muitos games, então muita gente joga, né, games hoje. A gente fala muito essa nova geração que joga muito, inclusive aprende jogando, né, mas a gente infelizmente não produz, não tem iniciativa de construir esses games. A gente busca lá Marco da inteligência artificial esses games para jogar no Brasil. Então a gente precisa que os nossos nacional meninos, meninas, estudantes, exato, eles sejam produtores, né, sejam impulsionadores, criadores dessa tecnologia. Aí eu só gostaria de fazer uma referência que a conectividade é fundamental. Sim. E houve aí um trabalho, uma atuação muito grande da Comissão de Educação para que no leilão de 5G incluísse a conectividade nas escolas. Agora, além da conectividade, aí é a ação dos poderes públicos, municipais, estaduais e federal, PP, Santa para Catarina. que os equipamentos necessários e a previsão de atualização, como bem colocado, tem a necessidade dessa parceria. Não pode única e exclusivamente exigir do governo federal todo esse processo e esse mecanismo de utilização para a área da educação. Então, tenha previsão, né, e eu entendo que é de fundamental importância essa atualização e automaticamente o aumento da conectividade nas escolas e nas comunidades. Inclusive, e não pode ficar só na escola. Sim. Né? O aluno tem que ter em casa a possibilidade de continuar explorando, continuar estudando, para que realmente o resultado venha a ser positivo. Porque é uma realidade hoje que parece que não vai mudar esse estudo híbrido, né? Dos estudantes terem acesso também em casa desses mecanismos, né? De ter internet, de ter o 5G também. Isso é citado no projeto? Também fazemos uma interface com esse tema, especialmente de inclusão digital, como a deputada Ângela Min trouxe. E aí, entrando nessa pauta de inclusão digital, a gente entra numa outra pauta que é tão importante quanto, que é a questão da formação inicial e continuada dos nossos professores. A gente viu nesse período de pandemia um esforço enorme por parte dos profissionais da educação em transmitir conhecimento e aprendizado mediado pela tecnologia da informação e da comunicação. Deputada Mas Luísa muitos desses Canziani, professores, PTB, Paraná. em sua formação inicial, não foram preparados para isso. Então, mais do que nunca, também a gente vai ter que falar dessa formação inicial e continuada desses profissionais da educação, né? Como a deputada Ângela Min colocou, ter uma infraestrutura adequada também nas nossas escolas e também nos domicílios brasileiros, porque de fato, ensino híbrido é uma realidade que já está presente e vai continuar no nosso contexto educacional. A gente inclusive está regulamentando o ensino híbrido, tem um projeto de minha autoria e relatoria da deputada Dorinha, que é presidente da Comissão de Educação, que já está tramitando na Comissão de Educação. Estamos fazendo uma série de audiências públicas para Marco que da inteligência esteja artificial. a nossa lei de diretrizes e bases da educação brasileira a possibilidade do ensino híbrido.
E agora, nosso tempo já está acabando, eu vou fazer uma pergunta para as duas, começar pela senhora. As leis aqui, a gente precisa que elas peguem, né? E eu queria saber de que forma que vai ser a aplicação, embora ela seja uma lei mais de princípios, e também a fiscalização, para que realmente nessa parte de ética, transparência, ela seja seguida. Eu entendo que esse é um dos papéis do Congresso Nacional, né? A fiscalização das ações, né, do poder público. Deputada Claro que a produção de Santa leis, Catarina. E são aspectos, e sem dúvida o contato e o levar a melhoria às comunidades, e entre elas, sem dúvida, a questão da tecnologia é importante. Então, esse processo está inserido no papel do Congresso Nacional. Então, isso nós temos que ter muito claro, aí tanto na Comissão de Educação, como na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Economia, né, onde se discute na própria Comissão de Justiça e Constitucionalidade. Eu acho que é todo um processo de fiscalização e acompanhamento, né, da instalação daquilo que é necessário, mas eu considero principalmente o preparar o professor. E a senhora, como avalia? Como a deputada Ângela falou, a gente tem que agora disseminar, né, trazer luz a essa pauta, e de novo, que é um tema que muitas vezes as pessoas falam, nossa, inteligência artificial, Deputada mas o que Luísa é isso? Canziani, PTB, Mas Paraná. inteligência artificial, quando a gente abre aqui o celular, estamos vivenciando inteligência artificial. Então a gente precisa comunicar, né? E a imprensa e a TV Câmara têm feito esse papel também, para a gente trazer luz, esclarecimento, desmistificar temas que às vezes parecem complexos, mas que fazem muita diferença no nosso dia a dia e, sobretudo, podem ser grandes transformadores sociais, políticos e econômicos. A gente tem que usar a tecnologia como nossa aliada, né? Muitas vezes a gente escuta essa competição entre tecnologia e pessoas, nada disso, né? São discussões, de novo, complementares, né? A tecnologia não vai substituir o papel do cidadão, do ser humano, não substitui aquilo que nos faz essencialmente humanos, que é a nossa capacidade de pensar, de criar, de liderar, de ter empatia, resiliência. Então a gente precisa trazer a tecnologia para perto da gente, para juntos criarmos esse país de mais oportunidades, um país menos desigual, mais inclusivo para todo mundo. Certo, muito obrigada, deputadas, por aceitar nosso convite para conversar sobre esse tema de desenvolvimento tecnológico que está tão presente no nosso dia a dia. Obrigada. Mais uma vez, cumprimentando a deputada Luísa Canziani pelo papel de conciliação e de sensibilização que ela exerceu para a aprovação do projeto. Obrigada. Eu conversei sobre os princípios e regras para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Foi com as deputadas Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que relatou a proposta, e a deputada Ângela Min, do Progressistas de Santa Catarina. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. A imagem expande para o estúdio. Créditos na tela. TV Câmara, Brasília, outubro de 2021. Câmara.leg.br